Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra: Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nesta quarta-feira, neste dia 9 de junho de 2021, mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra exortadora, esclarecedora para a amada igreja. Irmãos, nós já sabemos que que a função do diabo aqui neste mundo é roubar, matar e destruir, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, mas o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele é enganador, ele age com astúcia, ele se faz passar por anjo de luz, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele perdeu a luz própria quando ele foi derrubado, porque ele, antes de se levantar contra Deus, de querer se igualar a Deus, ele era o querubim da guarda ungida, ele era o ministro de louvor de Deus, ele era Lúcifer, do que continha a luz. Aí, quando ele caiu, quando ele foi derrubado, ele passou a ser diabo, Satanás, tanto que está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 18, com palavras do próprio Senhor Jesus, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. E hoje, irmãos, ele é enganador, ele usa pessoas nos seus intentos, tanto que nós já vimos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E muitas das vezes ele usa pessoas que se fingem passar por simpatizantes da palavra de Deus, da obra de Deus, do ministério que Deus nos deu, conforme nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Portanto, Paulo e Silas, eles estavam indo à oração, e aquela mulher usada pelo diabo, esta jovem, veio ao encontro deles. Ela não se afastou deles, ela não fugiu deles, não. Aquele espírito que a estava usando, que a estava aprisionando, nós não temos que nos levantar contra pessoas, nós não temos que nos levantar contra carne e sangue, nós não temos que lutar contra carne e sangue, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nós não devemos apontar para ninguém, acusar ninguém, chamar ninguém de endemoniado, mas o diabo, Satanás, ele usa pessoas nos seus intentos, tanto que está escrito em 1 Epístola do Apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19,
Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno, ou seja, as pessoas que não estão servindo a Deus, elas estão servindo ao diabo, mas não cabe a nós julgar, apontar, acusar, não. Nós temos que orar por elas, pela conversão delas, para que Deus tenha misericórdia, Deus as converta, para que o Espírito Santo de Deus envie a sua luz e resgate aquelas almas para o Senhor Jesus. E nós vemos aqui que quando Paulo e Silas eles estavam indo à oração, aquela aquela jovem que estava possuída por um espírito, por um demônio de adivinhação, veio até eles e os seguiu por vários dias, clamando. Estes homens que nos anunciam a palavra da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, ou seja, aquilo incomodou a Paulo, de uma tal maneira que ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Na mesma hora saiu. O quão é importante nós buscarmos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, o quão é importante o nosso espírito estar anelado ao Espírito Santo de Deus, está subjugando a nossa carne, está anelado ao Espírito Santo de Deus, que aí o nosso Deus nos dá o discernimento de espíritos, nos mostra as coisas, e isto acontece tanto que o joio ele cresce junto com o trigo. Isso aconteceu também com o Senhor Jesus. Mas por que, amados? Porque a luz que irradia através de nós, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos possuidores desta luz da vida, nós que seguimos e servimos ao Senhor Jesus. Essa luz da vida, ela faz com que os demônios eles venham até nós para serem expulsos daquela vida, daquela alma a qual ele está levando, mantendo cativa, mantendo aprisionada. Portanto, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter discernimento de espírito para vermos, para sabermos, para que o Espírito Santo de Deus nos mostra o momento certo de agir, porque os espíritos, muitas das vezes, eles vêm até nós pela luz de Cristo que há em nós, que irradia através de nós, que incomoda e dissipa as trevas. Eles não têm força, e nós temos que estar firmados na palavra de Deus, no Senhor Jesus, conforme está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O nosso espírito tem que estar anelado ao Espírito Santo de Deus, nós temos que estar subordinados, subjugados ao Senhor Jesus, vivendo na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, e aí nos vai ser dado este poder e esta autoridade, nos vai ser dado este discernimento de espírito. E também, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 10, versículo 1, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar toda a enfermidade e todo o mal. E não foi diferente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 e 29. Portanto, vamos. Mateus, capítulo 8, versículos 28 e 29. O endemoniado gadareno, e tendo chegado a outra banda, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, vieram ao encontro de Jesus. 2 endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?
viestes aqui atormentar-nos antes do tempo, portanto, a luz de Cristo irradiou e foi lá e fez com que os demônios viessem até ele e se prostrassem diante dele. É esta luz que habita em nós, é esta luz da vida que irradia através do Senhor Jesus, que habita em nós, que nos dá este poder, que nos dá esta autoridade, inclusive, de fazer com que pessoas possuídas por demônios, nós não temos que condenar estas pessoas, que humilhar, que fazer nada para envergonhar estas pessoas. Nós temos que libertá-las com amor. Vamos ver uma outra passagem em Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 10. Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 10. O endemoniado gadareno chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Olha só, ele veio ao encontro de Jesus. O demônio não fugiu de Jesus. Como o demônio, aquela moça com espírito de adivinhação, ela não fugiu de Paulo e de Silas quando eles estavam orando. E o mesmo acontece conosco, amados. Eles vêm pela luz de Cristo que habita em nós, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém os podia amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conheço-te, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual o seu nome. E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não vos enviasse para fora daquela província. Nós vamos parar aqui por causa da hora. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenhamos todos um restante quarta-feira, um restante semana ricamente abençoado, com muita saúde e paz para nós, para os nossos filhos e filhas, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Boa noite, a paz.